E atenção, este conto possui gatilhos de temas sensíveis. Portanto, estejam avisados. Esse é um conto feio, sobre uma ideia também feia. Eu escrevi esse conto no início dos anos 50. E eu espero sinceramente que esse conto de fantasia, e não de ficção científica, mas quem sabe, que poderes terão ter nossos remotos descendentes, ou que vícios poderão cultivar para passar os espantosos bilhões de anos antes do fim do tempo. Você já pensou nisso? Vamos ao conto? Conta um Conto apresenta de Arthur C. Clarke. O Parasita. Narração Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer a sua inscrição e comentar o que achou do conto. Se você puder e quiser ser um colaborador, temos a nossa plataforma Apoia-se, ou também pode fazer uma ajuda esporádica com a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Eu humildemente agradeço e vou dar o meu máximo para contar essa história. O Parasita. E para ambientar, estamos na Itália, no alto de uma daquelas costas para o Mediterrâneo, e dois amigos estão conversando. Vamos lá. Você não pode fazer nada, disse Connolly. Absolutamente nada. Então, por que está me seguindo? Estava de pé, de costas para Pearson, contemplando a tranquila água azul que seguia para a Itália. À esquerda, de trás da frota de pesca ancorada, o sol estava se pondo, com um esplendor mediterrâneo, pintando de vermelho a terra e o céu. Mas nenhum daqueles homens se dava conta da beleza que os rodeava. Pearson se levantou e saiu do sombreado alpendre do pequeno café para a oblíqua luz do sol. Reuniu-se com Connolly junto à parede do penhasco, porém teve o cuidado de não se aproximar muito. Mesmo em tempos normais, o Connolly, ele não gostava que o tocassem, e a sua obsessão, fosse o que fosse, o faria agora duplamente sensível. Escuta, Roy, disse Pearson em tom urgente. A gente é amigo há 20 anos, cara. Você devia saber que eu nunca te deixarei em apuros. E além disso, eu já sei, você prometeu pra Ruth. Ué, e por que eu não haveria de fazê-lo? Ela é sua esposa. Tenho o direito de saber o que se passa. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sabe, ela tá preocupada, Roy. Muito preocupada. Mais ainda do que se tratasse de outra mulher. Ele esteve a ponto de acrescentar o termo outra vez, mas decidiu não fazê-lo. Connolly amassou o cigarro na parede do granito. Depois jogou o filtro branco ao mar, que foi caindo dando voltas até as águas a 30 metros abaixo deles. Voltou o rosto para o seu amigo. Eu sinto muito, Jack, respondeu, e por um momento revelou a personalidade familiar que, segundo sabia Pearson, devia estar presa em alguma parte dentro do desconhecido que estava ao seu lado. Eu sei que você está tentando me ajudar e eu agradeço, mas eu preferia que não houvesse me seguido. Isso só piora as coisas. Tá, então me convence disso e eu vou embora. Connolly suspirou. Eu não poderia convencer você mais que aquele psiquiatra quem tenta me persuadir e ir ver. Pobre Kurtz. Era um homem muito bem intencionado. Eu gostaria até de apresentar as minhas desculpas. Tá, mas eu não sou psiquiatra. E não estou tentando te curar, se me permite a expressão. Se gostas de ser como é, isso é contigo. Mas eu acredito que deveria dizer pra gente o que se passou.
Para que possamos fazer nossos planos. Para que me digam que eu estou louco? É por isso? Pearson encolheu os ombros. Se perguntou se Connolly podia ver, através da sua fingida indiferença, a preocupação real que estava tentando ocultar. Agora que todos os procedimentos pareciam haver fracassado, a atitude de "francamente não me importa" era a única que podia adotar. Eu não estava pensando nisso. É que você sabe alguns detalhes práticos para resolver? Quer ficar indefinidamente aqui? Você não pode viver sem dinheiro, nem sequer em Cirene. Pois eu posso me alojar na vila de Clifford Housley o tempo que eu quiser. Você já sabe que era amigo do meu pai. Agora a casa está vazia, à exceção da criadagem, e ela não me preocupa. Connolly afastou-se do parapeito em que se apoiava. Eu vou subir o monte antes que anoiteça. O tom tinha sido brusco, mas Pearson sabia que não era de despedida. Podia segui-lo se quisesse, e isto lhe deu a primeira satisfação desde que havia localizado Connolly. Era um pequeno triunfo, mas necessário. Não se falaram durante a subida. O certo é que Pearson só tinha fôlego para subir. Connolly caminhava rápido, como se tentasse deliberadamente ficar esgotado. A ilha ia se afundando atrás deles. As ilhas brancas resplandeciam como fantasmas nos vales sombrios. Os pequenos barcos de pesca, terminado o dia de trabalho, descansavam no porto. E o mar estava escurecendo. Quando Pearson alcançou seu amigo, Connolly estava sentado diante do santuário que os devotos insulares haviam construído no ponto mais alto de Cirene. Em pleno dia, o lugar era frequentado pelos turistas, que se fotografavam ou contemplavam boquiabertos a beleza de que somente tinham ouvido falar e que se estendia sob eles. Mas agora o local estava deserto. Connolly respirava fatigadamente devido ao esforço, mas suas feições estavam relaxadas e no momento parecia tranquilo. A sombra que havia toldado sua mente havia se levantado. Ele voltou-se para Pearson com uma expressão que lembrava seu antigo e contagioso sorriso. O exercício te aborrece, Jack? Eu estou espantado. E quem é esse exercício? Disse Pearson. Lembre que ainda não nos apresentou. Connolly sorriu ante a mostra de humor do seu amigo, e então o seu rosto se pôs grave de repente. Diz pra mim, Jack, você acredita que eu tenho uma imaginação super desenvolvida? Não, é mais ou menos normal. Você é menos imaginativo que eu, é claro. Connolly assentiu lentamente com a cabeça. É verdade, Jack. E isso deveria ajudar você a acreditar em mim, porque eu estou certo de que eu nunca teria podido inventar a criatura, Jack. A criatura que me obceca. Existe realmente, eu não sofro de alucinações paranoicas ou como queira chamar o Dr. Kurtz. Você lembra de Maud White? Tudo começou com ela. Eu a conheci em uma das festas de David Trescott há 1 mês e meio. Acabava de discutir com a Ruth e estava meio farto dela. Nós dois estávamos em uma situação muito difícil. E estando eu na cidade, ela veio se encontrar comigo. Pearson sorriu para si mesmo. Pobre Roy. Era sempre a mesma história, embora ele nunca parasse de se dar conta. Cada aventura era diferente para ele, mas não para os demais. Era o eterno Dom Juan, sempre procurando e sempre se decepcionando, porque o que procurava só poderia encontrar no berço ou na tumba, mas nunca entre os dois. Pois eu suponho que você vai rir do que me impressionou tanto, porque parece muito trivial, mas assim mesmo me assustou mais do que tudo na vida, Jack. Simplesmente eu fui ao salão do bar e preparei as bebidas, como havia feito infinitas vezes. Só quando estendi um copo para Maud, me dei conta de que havia enchido 3.
O incidente era tão natural que a princípio não reconheci o que significava. Depois olhei como um louco ao redor da hospedaria para ver onde estava o outro homem. Sabia também, de alguma forma, que não era um homem. Claro, ele não estava ali, não estava em parte alguma do mundo. Estava escondido no mais profundo do meu próprio cérebro. A noite estava muito silenciosa, sem outro ruído além de uma suave música de fita que subia em espiral para as estrelas de algum café do povoado lá embaixo. A luz da lua nascente resplandecia sobre o mar. No alto, os braços do crucifixo se perfilavam contra a escuridão. Vênus, brilhante farol na fronteira do crepúsculo, seguia o sol para o oeste. Pearson esperou, deixando que Connolly tomasse tempo. Parecia lúcido e bastante razoável, por muito estranha que fosse a história que contava. Seu rosto estava absolutamente tranquilo à luz da lua, embora pudesse ser calma, a calma que vem após a aceitação da derrota. E depois daquilo, a primeira coisa que eu me recordo, Jack, é que estava deitado na cama, enquanto Maud limpava o meu rosto com uma esponja. Estava muito assustada. Eu havia desmaiado e ao cair eu sofri um corte profundo na fronte. Havia muito sangue por toda a parte, mas isso não importava, porque o que realmente me aterrorizava era a ideia de que eu tinha ficado louco. E parece curioso, mas agora me horroriza mais estar são. Ele estava ali quando despertei e havia estado ali antes. De alguma forma, me livrei da moça e não foi fácil. E tratei de averiguar o que tinha sucedido. Diz, Jack, fala pra mim, você acredita em telepatia? A pergunta brusca pegou Pearson desprevenido. Eu sei lá, eu nunca pensei nisso. Mas as provas parecem bastante convincentes. Você está me sugerindo que outra pessoa está lendo a sua mente? Não é tão simples assim. O que eu estou te contando agora, eu descobri pouco a pouco. Geralmente quando estava sonhando ou quando me achava um pouco bêbado. Pode pensar que isso invalida a prova, mas eu não creio. A princípio, foi a única forma em que eu podia passar pela barreira que me separa de Ômega. Mais tarde te direi por que eu o chamo assim, Ômega. Mas agora não há obstáculo algum. Eu sei que ele está sempre ali, esperando que eu baixe a guarda. De noite, de dia, bêbado ou sereno, eu estou consciente da sua presença. Em ocasiões como esta, ele permanece quieto, observando-me pelo canto do olho. A minha única esperança é que canse de esperar e que vá em busca de outra vítima. A voz de Connolly, tranquila até agora, entrou em colapso. Porque você imagina o horror daquela descoberta? O fato de saber que cada ação, Jack, cada ideia ou cada desejo que passa na tua mente está sendo observado, está sendo compartilhado por outro ser. É claro, isso significou para mim o fim de toda a vida normal. Eu tive que deixar a Ruth sem poder dar-lhe uma razão. E então, para piorar as coisas, a Maud, aquela moça, começou a me perseguir. Não me deixava em paz e me bombardeava com cartas e chamadas telefônicas. Era um inferno. Eu não podia lutar contra os dois e por isso eu fugi, cara. Eu fugi. Eu pensei que em Cirene aqui ele encontrasse coisas interessantes para me deixar em paz, para parar de me molestar. Bem, agora eu compreendo, disse Pearson a meia voz. Isso é o que ele procura. Uma espécie de voyeur telepático que já não se contenta somente em observar. Eu acho que você está brincando comigo, respondeu Connolly sem ressentimentos. Mas não importa. Passou-se muito tempo antes que eu me desse conta de qual era o jogo. Uma vez passada a primeira impressão, eu tratei de analisar a coisa racionalmente.
Eu pensei no que havia precedido o momento do primeiro reconhecimento e afinal me dei conta de que não havia sido uma súbita invasão da minha mente. Ele havia estado comigo há anos, conhecendo-me como tu me conheces, mas nunca havia ficado de todo tranquilo com uma mulher, nem sequer quando fazia amor. E agora eu sei a razão, porque Ômega estivera sempre ali, compartilhando as minhas emoções, refocilando-lhe com paixões que já não pode experimentar em seu corpo. Sabe, a única maneira de conservar algum controle era contra-atacando, sabe? Tentando chegar às vias de fato com ele e tentando compreender o que era. E eu vou te dizer, cara, afinal eu consegui. Está muito distante e o seu poder deve ter algum limite. Talvez o primeiro contato tivesse sido acidental, mas bom, na verdade eu ainda não estou certo disso. Eu suponho que o que eu te contei até agora, Jack, é bastante difícil de acreditar, mas não é nada comparado ao que eu vou te dizer. Em todo caso, lembra que está de acordo de que eu não sou um homem imaginativo. Assim vê se podes encontrar uma falha no meu relato. Eu não sei se você já leu alguma vez o que a telepatia é de alguma maneira, independente do tempo. Eu sei que é. Ômega não pertence à nossa época. Está em algum lugar do futuro, a uma distância incomensurável de nós. E durante um tempo eu pensei que devia ser um dos últimos homens. E por isso eu coloquei esse nome, Ômega. Mas agora eu estou certo. Talvez pertença a uma era em que há diversas raças humanas diferentes esparsas por todo o universo. Algumas ainda no auge e outras em plena decadência. Seu povo, onde quer que esteja, alcançou as alturas e caiu dela para as profundezas que nem os animais conheceram. Tudo nele respira maldade, Jack. Tudo nele, a maldade substancial que a maioria de nós nunca chegará a conhecer. Contudo, às vezes eu tenho até pena dele, porque eu sei o que o transformou no que ele é. Sabe, Jack, você já se perguntou alguma vez o que fará a raça humana quando a ciência já tiver descoberto tudo? Quando não houver mais mundo por explorar? Quando todas as estrelas já tiverem revelado todos os seus segredos? Pois Ômega é uma das respostas. Eu espero que não seja a única, porque se assim for, todos os nossos esforços haveriam sido em vão. E eu espero que ele e sua raça sejam apenas um câncer isolado em um universo ainda são. Mas eu posso não estar certo. Mimaram seus corpos, mimaram até torná-los inúteis e descobriram seu erro tarde demais. Talvez pensassem, como alguns homens, que poderiam viver só com a inteligência. Talvez sejam imortais. Esta é a sua verdadeira perdição, serem imortais. Ao longo do tempo, suas mentes vêm corroendo seus débeis corpos, buscando alívio ao seu tédio insuportável. Enfim, encontraram a única maneira de conseguir isso, enviando suas mentes a uma anterior e mais viril, e convertendo-se em parasitas das emoções dos outros, Jack. E eu me pergunto, quantos deles serão? Talvez isso explique todos os casos que costumamos chamar de possessão. Como terão saqueado o passado para saciar sua fome. Você consegue imaginar? Voando como corvos ao redor do Império Romano em sua decadência, disputando as mentes de Nero, Calígula, Tibério. Talvez Ômega não conseguiu desfrutar aqueles grandes prêmios, talvez não, ou talvez não tem muito entre o que escolher, e tente se apoderar de qualquer mente com que possa estabelecer contato em qualquer tempo, passando dela para a seguinte na primeira oportunidade. Bem, naturalmente tudo isso eu descobri após muito tempo. E eu acredito que ele se regozija mais ao saber
que eu sei da sua presença. Eu até creio que ele me ajuda deliberadamente, rompendo seu próprio lado da barreira, porque finalmente eu pude vê-lo. Connolly interrompeu-se. Pearson olhou ao redor e viu que já não estavam sozinhos em cima do monte. Um jovem casal de mãos dadas subia pela estrada em direção ao crucifixo. Ambos tinham a beleza física tão comum entre os insulares. Não repararam na noite que os envolvia, nem nos espectadores, e passaram junto de nós sem o menor sinal de ter nos visto. Um sorriso amargo pintou-se nos lábios de Connolly enquanto ele os via se afastarem. Eu suponho que eu deveria me envergonhar, mas pensava que o melhor que ele faria era deixar-me ir atrás daquele rapaz, mas ele não quis. Ainda me nego a fazer o seu jogo, ficar para ver o que acontece. Você estava a ponto de me dizer como ele é, disse Pearson, contrariado pela interrupção. Connolly acendeu um cigarro e o aspirou profundamente antes de responder. Vocês podem imaginar uma casa sem paredes? Ele está em um espaço vazio, em forma de ovo, rodeado de uma névoa azul que parece estar sempre girando e se contorcendo, mas nunca muda de posição. Não há entrada, nem saída, nem gravidade, ao menos que tenha aprendido a desafiá-la, porque ele flutua no centro, e ao seu redor há um círculo de curtos cilindros ocos que giram lentamente no ar. Eu creio que devem ser algum tipo de máquinas submissas à sua vontade. E uma vez havia um oval grande suspenso ao seu lado, com braços humanos e muito bem formados. Só podia ser um robô, mas as mãos e os dedos pareciam vivos. Apalpavam e davam massagens, transformando-o, tratando-o como se fosse uma criança. Era horrível. Você já viu alguma vez os lêmures, o taço espectral? Parece bastante com ele, um pesadelo disfarçado de homem, com grandes olhos malignos, e o mais estranho é que contradiz o que pensávamos da evolução. Está coberto de uma fina camada de pelo tão azul como a sua morada. Sempre que o vejo, está na mesma posição, encolhido e virado para cima, como uma criança adormecida. Creio que suas pernas devem estar completamente atrofiadas e talvez também os braços. Só o seu cérebro ainda está ativo, caçando suas presas ao longo dos séculos. E agora que você já sabe que nem tu nem ninguém pode fazer nada, os psiquiatras poderiam curar-me se eu estivesse louco, mas a ciência que possa com o ômega, ela ainda não foi inventada. Connolly fez uma pausa e sorriu com ironia. Precisamente porque estou são, é que eu sei que não vai acreditar em mim. Então não há terreno comum no qual a gente possa se encontrar. Pearson, levantando-se da pedra em que se achava sentado, com um ligeiro tremor. A noite estava esfriando, mas não era nada em comparação com o sentimento de impotência interior que havia se apoderado dele enquanto Connolly lhe falava. Vou ser franco, Roy, disse falando lentamente. Eu não acredito, é claro. Mas se você acredita em ômega, isso é real para você. E eu o aceitarei nessa base e vou lutar contigo contra ele. Mas pode ser um jogo perigoso, Jack. Sabemos por acaso do que é capaz de fazer se ele se sentir encurralado? Pois eu corro o risco com você, respondeu Pearson, pondo-se a andar em costa abaixo. Connolly o seguiu sem discutir. E agora me diz, o que você pensa em fazer? Relaxar, evitar as emoções e, sobretudo, manter-me distante das mulheres. Da Ruth, da Maud, de todas elas. Isso tem sido mais difícil. Não é fácil romper com os hábitos de toda uma vida. Nisso eu acredito, disse Pearson um pouco seco. E você tem tido êxito até agora? Um êxito total. Olha, o próprio afã de ômega vai contra seus fins.
infundindo-me uma espécie de repugnância e de desprezo a mim mesmo quando eu penso em sexo. E pensar que eu condenava os hipócritas durante toda a minha vida e agora me converti num deles. Aí está a resposta, disse Pearson para si mesmo com súbita inspiração. Nunca tinha acreditado, mas o passado de Connolly afinal havia agido contra ele. Ômega não era mais do que um símbolo da consciência, uma personificação da culpa. Quando Connolly se desse conta disso, deixaria de ficar obcecado. Quanto à natureza notavelmente detalhada da alucinação, era outro exemplo dos truques de que é capaz a mente humana para enganar-se a si mesma. Tinha que haver alguma razão que explicasse por que a obsessão havia tomado essa forma, mas isto não tinha tanta importância. Pearson explicou isso a Connolly com certa prolixidade, enquanto se aproximavam do povoado. Ele o escutava com tanta paciência que Pearson teve a desagradável impressão de que agora Connolly estava brincando com ele, mas continuou sério até o final. Quando terminou, Connolly lançou um sorriso curto e nada divertido. A tua interpretação é tão lógica como a minha, mas nenhum de nós poderá convencer ao outro. Se você tiver razão, com o tempo eu voltarei a ser normal. Eu não posso rebater essa possibilidade, simplesmente eu não creio nela. Você não pode imaginar quão real Ômega é para mim. Mais real que você, porque se eu fecho os olhos, você desaparece. E em troca ele continua presente. Quisera saber o que está esperando. Deixei para trás a minha vida antiga, e ele sabe que eu não voltarei a ela enquanto ele estiver aqui. Então o que ele vai ganhar ficando? Voltou-se para Pearson com ansiedade febril. Isso é o que mais me espanta, Jack. Ele deve saber qual será o meu futuro, porque toda a minha vida deve ser como um livro que ele pode abrir onde quiser. E por conseguinte eu tenho que passar por alguma experiência que ele está desejando saborear. Às vezes eu me pergunto se será a minha morte. Encontravam-se entre as casas da cercania do povoado e diante deles começava a vida noturna em Cirene. E, por já não estarem sós, produziu-se uma mudança sutil na atitude de Connolly. Em cima da montanha tinha se mostrado em sua maneira normal, mais amigável e disposto a falar, mas agora, ao ver a multidão despreocupada e feliz, pareceu encolher-se dentro de si mesmo. Ficou atrás enquanto Pearson avançava e, após um pouco tempo, negou-se a seguir adiante. O que está acontecendo? Eu suponho que você vai vir para o hotel e vai jantar comigo, certo? Connolly sacudiu a cabeça. Eu não posso. Encontraria muita gente. Era uma observação assombrosa por parte de um homem a quem sempre haviam encantado as pessoas e as festas. Demonstrava, sobretudo, o quanto havia mudado. E antes que Pearson houvesse pensado em uma resposta adequada, rodou sobre seus calcanhares e entrou em uma rua lateral. Aborrecido e contrariado, Pearson começou a segui-lo, porém em seguida achou que seria inútil. E naquela noite mandou um longo telegrama a Ruth, tranquilizando-a o melhor que pôde. Depois, como se sentia cansado, foi para a cama. Mas durante 1 hora não conseguiu dormir. Seu corpo estava esgotado, mas o cérebro continuava ativo. Permaneceu deitado na cama, observando o movimento de um raio de lua nos desenhos da parede, marcando a passagem do tempo tão inexoravelmente como na era distante a que Connolly havia acessado. Claro, isso era pura fantasia, mas, apesar da sua vontade, Pearson começava a aceitar Ômega como uma ameaça real e viva. E, em certo sentido, Ômega era real. Tão real como outras abstrações mentais, o ego e a mente subconsciente. Pearson se perguntou se Connolly havia agido bem em voltar a Cirene. Em tempos de crise emocional, tinham acontecido outras, mas nenhuma tão importante como essa. A reação de Connolly era sempre a mesma. Voltava mais uma vez à adorável ilha onde seus encantadores e inúteis pais
o haviam gerado e onde havia passado a sua juventude. Pearson sabia muito bem que agora ele estava procurando a alegria que só havia conhecido durante o período da sua vida, e que em vão havia tentado encontrar nos braços de Ruth e das outras mulheres que não haviam podido resistir-lhe. Pearson não pretendia criticar o seu desditado amigo. Não julgava ninguém. Se limitava a observar com amável e vivo interesse, que não podia chamar-se tolerância porque a tolerância implicava no relaxamento de normas que nunca havia seguido. Depois de uma noite inquieta, Pearson caiu enfim em um sono tão profundo que despertou 1 hora mais tarde do que de costume. Fez o desjejum no quarto e depois desceu à recepção para ver se havia alguma resposta de Ruth. Alguém havia chegado à noite. Havia 2 maletas, evidentemente inglesas, em um local do vestíbulo, esperando que o moço se encarregasse delas. Pearson olhou as etiquetas por simples curiosidade, para ver quem poderia ser seu compatriota. Então ficou rígido. Olhou rapidamente ao seu redor e depois dirigiu-se a toda pressa para a recepcionista. "Essa dama inglesa", disse ansiosamente. "Quando chegou?" "Faz 1 hora, senhor, no barco da manhã." "E ela está aqui?" O recepcionista pareceu um pouco indeciso, mas capitulou amavelmente. "Não, senhor. Tinha muita pressa e me perguntou onde podia encontrar o Sr. Connolly. E eu disse, suponho que fiz bem." Pearson se maldisse consigo mesmo. Era um incrível golpe de má sorte. Algo contra o qual nunca havia sonhado em proteger-se. Maud White era a mulher ainda mais resoluta do que Connolly havia insinuado. Havia conseguido averiguar para onde ele havia fugido, e o orgulho ou o desejo, ou ambas as coisas, a haviam impulsionado a segui-lo. Não era de se estranhar que houvesse vindo a esse hotel, pois era uma escolha quase inevitável para os ingleses que visitavam Cirene. Enquanto subia a estrada para a vila, Pearson lutou contra um crescente sentimento de inutilidade. Não tinha a menor ideia do que faria quando se encontrasse com Connolly e Maud antes que chegasse à vila. Talvez pudesse convencê-la de que Connolly estava enfermo e que a sua intervenção só poderia ser prejudicial. Contudo, isso era verdade? Era muito possível que já tivesse tido lugar uma comovedora reconciliação e que nenhum dos dois tivesse o menor desejo de vê-lo. Quando Pearson cruzou o portão e se deteve para recobrar o fôlego, estavam conversando no bem cuidado jardim da vila. Connolly estava sentado em uma cadeira de ferro forjado, à sombra de uma palmeira, enquanto Maud passeava para cima e para baixo, a poucos metros de distância, e falava rapidamente. Pearson não podia distinguir suas palavras, mas era evidente pelo seu tom de voz que estava suplicando a Connolly. Era uma situação embaraçosa, enquanto Pearson ainda estava se perguntando se deveria seguir adiante. Connolly levantou a vista e o descobriu. Seu rosto era uma máscara completamente inexpressiva. Não demonstrava satisfação ou ressentimento. Maud virou-se completamente para ver quem era o intruso, e Pearson pôde ver seu rosto pela primeira vez. Era uma mulher formosa, porém o desespero e a cólera haviam deformado suas feições até convertê-la em uma personagem de tragédia grega. Sofria não só a amargura de ver-se desdenhada, como também a angústia de não saber porquê. A chegada de Pearson deve ter atuado fulminantemente nas suas emoções reprimidas. De imediato ela voltou-lhe as costas e enfrentou Connolly, que continuava observando-a com os olhos apagados. No momento, Pearson não pôde ver o que ela estava fazendo. Depois gritou horrorizado. "Cuidado, Roy!" Connolly moveu-se com surpreendente rapidez, como se houvesse saído repentinamente de um transe. Agarrou a mão de Maud e, após uma breve luta, afastou-se dela, olhando com assombro algo que levava na mão. A mulher permaneceu imóvel, paralisada pelo medo e pela vergonha, apertando os lábios e os nós dos dedos. Connolly segurou com força a pistola com a mão direita
e a acariciou amorosamente com a esquerda. Maud lançou um gemido afogado. Eu só queria te assustar, Roy. Eu só queria te assustar, eu te juro. Está bem, querida. Tranquilizou-a Connolly. Eu acredito em você. Não se preocupe. Sua voz era perfeitamente natural. Voltou-se para Pearson e lhe dirigiu um dos seus velhos sorrisos infantis. Então, era isso que ele estava esperando, Jack. Ele estava esperando isso. Eu não vou decepcioná-lo. Não, não, não! Gritou Pearson, pálido de terror. Para, Roy! Pelo amor de Deus! Mas Connolly fez caso omisso da súplica do seu amigo e voltou a pistola contra a cabeça. E naquele momento, Pearson soube, por fim, com terrível clareza, que Ômega era real e que já estaria procurando um novo ser em quem alojasse. Não viu o brilho do tiro da pistola, nem ouviu a débil mas clara detonação. O mundo que conhecia havia sido apagado da sua vista, e agora estava rodeado pelas sombras fixas, mas arrepiantes do habitáculo azul, olhando do seu centro, como haviam olhado a tantos outros ao longo de milênios. Haviam 2 olhos grandes e sem pálpebras. No momento estavam saciados. Mas somente no momento. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. Muito bem, e olha que conto terrível, né? Que final horrível. Eu não esperava realmente esse plot. Esperava outro, até em algum momento eu pensei que talvez o próprio amigo dele, o Jack, fosse o tal do Ômega. Mas é isso, é meio lógico, né? Numa sociedade ultramoderna, que você atingiu o auge da existência e está indo até para um momento de decadência, onde a eternidade é uma certeza, uma realidade que a morte já não pode ser mais conquistada. E aí a gente já começa a pensar na morte como uma conquista mesmo, um livramento do tédio eterno. E eles têm essa possibilidade de voltar no passado e se apegar a uma mente ali, né? Possuir uma mente a ponto de sentir esse gostinho que para eles seria um fetiche, né? Seria uma busca, né? do final da vida e o desejo que eles têm de tirar, né? A própria existência, ok? Eu costumo não narrar contos com esse tema, evito, principalmente quando são muito hediondos, quando são muito explícitos e quando não levam a nada. Mas aqui há todo um pensamento filosófico, né? E o próprio Clarke, ele já fala logo no início, né? Tem um trechinho ali dito por ele antes de começar o conto. Este é um conto feio sobre uma ideia feia. Tá bom. Mas a ideia do Ômega aí é bem interessante mesmo, bem interessante de verdade, e reflete aí qual é o nosso sentido, qual é o sentido da vida, se não a morte, né? E o quão ruim é a morte e a partir de que ponto ela se torna ou poderá se tornar num futuro, né? Ó, já que ele fala aqui, ó, espero que sejam esse conto de fantasia e não de ficção científica. Mas quem vai saber que poderes poderão ter nossos remotos descendentes ou que vícios poderão cultivar para passar os seus espantosos bilhões de anos antes do fim dos tempos? Então, realmente, a gente tem aí comportamento. O comportamento ele muda. Por exemplo, há 200 anos ninguém era vítima de acidente de moto, por exemplo. Só que os costumes mudam, invenções são criadas, né? Então inventaram a moto, hoje você tem pessoas próximas que perdem a vida por conta de um comportamento
mediante a uma invenção. Então inventaram lá a motinha, hoje infelizmente pessoas morrem de coisas que não existiam antes. E hoje, né, nós estamos em 2024 aqui, mas em 2124 terão outras invenções e outros tipos de comportamentos que levarão eventualmente é aquela coisa do efeito borboleta, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então a gente não sabe daqui a 1 milhão de anos quais serão os motivos e qual é o limite da existência humana. E a todo momento a filosofia ela se aproxima da ciência nesse sentido. E eu achei interessante o Parasita. O que você achou? Comenta aqui para mim. Quais serão os vícios daqui a 1 bilhão de anos? Até a próxima.